FM, Rádio Brasil Central. Agora em Goiânia são 7h01, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 21 de junho de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Gil Bonfim. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado. A umidade relativa do ar estará variando entre 90% e 40%. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. Agora, aqui no Parque Santa Cruz, os termômetros assinalam 22 graus. E a meteorologia aponta que chuvas esparsas devem chegar a Goiás no mês de julho. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê temperaturas mais amenas pela manhã. Na capital, a temperatura mínima no início do dia deve ser de 13 graus, chegando a 29 graus no período da tarde. No sul do estado, a mínima deve chegar a 11 graus e a máxima a 26 graus. De acordo com a meteorologista do 10º Distrito de Meteorologia de Goiânia, Elizabeth Alves Ferreira, devem ocorrer chuvas esparsas até no mês de julho. Nossas características nesse período agora seco também, né, o menor índice em termos de quantidade de chuva, mas assim mesmo esse ano está sendo um ano até favorável à ocorrência dessas chuvas. Tem previsão de chuva para esses dias. A meteorologista Elizabeth Alves Ferreira alerta também para o aumento do número de queimadas nesse período do ano. Como o período agora é o período seco, a umidade relativa fica mais baixa, aí começa a questão das queimadas. Normalmente é ocasionada pelo homem e aí essas condições dificultam mais ainda a questão da visibilidade nas estradas. Pela manhã também tem bastante nevoeiro, que é uma característica do nosso inverno. E também quando tem queimadas piora mais ainda a poluição do ar nas grandes cidades. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h04 em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, ONGs rejeitam documento da Rio+20, ONU cobra ambição. Folha de São Paulo, militares vigiaram Dilma durante o governo Sarney. O Estado de São Paulo, comissão aprova farra dos salários. Projeto da Câmara acaba, na prática, com o teto para vencimentos no serviço público e dá ao Congresso poder de definir o limite. Correio Brasiliense, deputados tramam fim do teto salarial. Valor econômico, investimento tem forte expansão nas capitais. Estado de Minas, no limite da irresponsabilidade. TCE notifica 148 prefeitos que se excederam no gasto com funcionalismo. Jornal do Comércio. Greve do metrô é suspensa no Recife. 0 hora. Em meio a críticas, só o Brasil confia no sucesso da Rio+20. Brasil Econômico. Na Rio+20, Dilma diz que mundo vive a pior crise do pós-guerra. O Popular, Cachoeira recebeu advogados de outros réus. Diário da Manhã, a lista do TCU, os goianos inelegíveis. Agora em Goiânia, 7h05. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Depois de um ano filiado ao PMDB, o candidato derrotado ao governo do estado nas eleições de 2010, o ex-prefeito de Senador Canedo, Vanderlan Cardoso, deixa o partido. No dia 16 de junho do ano passado, Vanderlan Cardoso filiava-se no PMDB de Iris Rezende.
Depois de um ano na legenda e mais de 140 municípios percorridos por ele, tomou a decisão de desfiliar-se, alegando dificuldade de ir contra outros partidos que o apoiaram para o governador quando ainda estava no PR. A questão da coligação com o PSD, isso aí dificultou bastante para nós, porque nós temos muitos candidatos que nos apoiaram no primeiro turno, no segundo turno veio apoiar o candidato Iris Rezende Machado e por questões, às vezes nos seus municípios, tiveram que sair e ir para o PSB. E aí no PSD tem essa normativa que não aceita coligação. Vanderlan Cardoso admitiu que foi mal interpretado no PMDB ao defender candidatura própria à Prefeitura de Goiânia. Eu sempre defendi que o PMDB tivesse candidatura própria à Prefeitura de Goiânia. Mas eu sempre deixei claro também que o que o partido definisse para ter apoio ao prefeito Paulo Garcia, que eu estaria acompanhando o partido. O PMDB honrou com parte dos compromissos assumidos com ele, outros não. Olha, nós fizemos alguns compromissos com o PMDB, mas isso não vem ao caso agora. Foram cumpridos ou não? Uma parte foi cumprida, outra parte não. Vanderlan Cardoso conversou com Iris Rezende sobre a saída dele do PMDB. Olha, eu fui muito decidido com o ex-prefeito Iris, né? Já fui com a decisão e fui para agradecê-lo a oportunidade que ele me deu de estar no partido como o PMDB durante esse um ano. O PSC deve ser o caminho mais certo para Vanderlan Cardoso, pré-candidato a governador de Goiás em 2014. Nas próximas eleições de outubro, Vanderlan vai apoiar Misael Oliveira, do PDT, em Senador Canedo. Na capital, ainda não definiu quem vai apoiar. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h08 em Goiânia. E o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, lamentou a saída de Vanderlan Cardoso do PMDB. Ele também afirmou que a legenda mantinha a intenção de lançar Vanderlan candidato ao governo do estado de Goiás em 2014. No PSDB, o deputado estadual Fábio Souza já é tratado extraoficialmente como candidato tucano à Prefeitura de Goiânia. Já articula com políticos da base aliada a indicação do vice, na qual ele será cabeça de chapa. Prefeito de Goiânia decide não acatar a lei promulgada pela Câmara Municipal que reduz o ISTI. Diante da possibilidade de o prefeito Paulo Garcia não executar a lei que reduz o ISTI, imposto sobre transferência de imóveis, de 3,5% para 2%, o vereador Elias Vaz, do PSOL, afirmou nesta quarta-feira que vai acionar a OAB. Para Elias, o decreto do prefeito não pode valer mais que uma lei aprovada pela Câmara Municipal. Achamos que o prefeito estaria agindo na ilegalidade. Por quê? Porque um decreto não pode ser superior a uma lei. Nós aprovamos uma lei e o prefeito tem que cumprir a lei. Então, se o prefeito não quer cumprir, nós iremos, de alguma forma, buscar o judiciário para que o judiciário se manifeste e faça com que o cidadão que for ter que pagar esse imposto pague mais barato. Segundo o vereador Djalma Araújo, do PT, o prefeito decidiu pela não execução da lei depois de consultar o Tribunal de Contas. Ele não poderia tentar a reeleição se concedesse benefícios fiscais esse ano. O prefeito não tinha como, em hipótese alguma, colocar essa lei em prática, porque isenção fiscal no período eleitoral é crime eleitoral. O TCM deu parecer contrário. Qualquer sentimento, qualquer posição de vereadores nesse sentido é um grande equívoco. A gente já sabia, o prefeito deu seu parecer radicalmente contra e ele pode não colocar em prática. A legislação permite isso. Ele tem um parecer do TCM dizendo que não pode, na legislação, durante o período eleitoral, se você conceder isenção fiscal. De acordo com Djalma, a ideia do prefeito é reenviar o projeto para a Câmara em 2013, caso seja reeleito. Eloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10. Projetos que beneficiam bombeiros e policiais militares foram apreciados na Assembleia Legislativa. Homens e mulheres que atuam na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros lotaram as galerias da Assembleia Legislativa na tarde de ontem para acompanhar a apreciação de duas matérias de seus interesses. Também buscaram convencer os parlamentares a votarem favoravelmente. Uma delas é uma proposta de emenda constitucional de autoria do deputado Major Araújo, do PRB, e que prevê a aposentadoria para as mulheres PMs e bombeiros aos 25 anos. A matéria foi aprovada ontem na CCJ. Ontem mesmo poderia ser aprovada aqui em plenário. Não foi por desencontro, não foi devolvida a matéria em plenário a tempo pelo presidente da CCJ, mas devolvida ontem mesmo. Hoje ela está apta a ser votada. Nós estamos aqui esperando e trabalhando para que ela seja votada hoje. O projeto faz justiça com as mulheres militares, as únicas de todas as trabalhadoras que não se aposentam antes dos homens. Em todas as demais categorias a mulher se aposenta antes.
Outra matéria proposta pelo Executivo foi aprovada em segunda e última votação. A matéria altera as leis referentes à promoção de oficiais da ativa e o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Gilberto Cândido de Lima, presidente da Associação de Cabos e Soldados, destaca a importância de se aumentar o efetivo dos bombeiros. O efetivo do bombeiro hoje é um efetivo de 3.000 e poucos homens, então esse QOD trata do quadro de distribuição do efetivo do bombeiro, ou seja, aumentando o efetivo do bombeiro, porque a população está aumentando, né? O efetivo do bombeiro continua estável do jeito que está. Então estão se criando, né, alguns batalhões no interior, companhia, e com isso o efetivo está reduzindo. Então essa matéria trata única e exclusivamente para aumentar o efetivo do bombeiro militar. Essa matéria também, com isso, criando mais carga, propicia também, facilita a questões aí da ascensão da carreira. Questão que está travada, né? Você vê que hoje não tem promoção no Corpo de Bombeiro. Então é preciso que a carreira ela se deslanche. E para deslanchar essa carreira tem que se aumentar o efetivo. Na sessão de ontem, os parlamentares aprovaram todos 5 projetos da governadoria em primeira votação e 15 em segunda e última votação. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h12. O mundo em sua casa. Política Nacional. Uma comissão especial da Câmara aprovou uma proposta de emenda constitucional que acaba com o teto dos salários de servidores públicos da União, dos estados e dos municípios. O texto ainda retira a possibilidade de o Executivo vetar a concessão de reajustes para o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. O projeto ainda precisa ser votado em 2 turnos na Câmara antes de seguir para o Senado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito, afirmou nesta quarta-feira que o julgamento do mensalão deverá terminar ainda no mês de agosto. Aires Brito disse que o julgamento será técnico, apesar das pressões políticas. O cronograma depende ainda do ministro Ricardo Lewandowski. Como revisor do processo, ele é responsável por liberar a ação penal para a pauta do Supremo. O ministro rebateu a possibilidade de o julgamento vir a ser contaminado pela política. PMDB diz que doação para mãe de senador não tem relação com Delta. Em nota divulgada nesta quarta-feira, o presidente do PMDB, senador Valdir Raupp, de Rondônia, confirma que o Diretório Nacional do Partido repassou R$50 mil para a campanha da deputada Nilda Gondim, mãe do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, presidente da CPI do Cachoeira. Raupp afirma que o valor não tem qualquer relação com a empresa Delta, mas confirma que o PMDB recebeu doações da construtora ao longo da campanha eleitoral de 2010. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a Delta também abasteceu por meio de doações ocultas a campanha do vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli. O valor repassado foi de R$350 mil em 2010. Além de Filipelli, a construtora repassou R$300 mil a Hélio Costa, do PMDB, candidato ao governo de Minas, R$100 mil ao senador Valdemir Moca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, e os R$50 mil para Nilda Gondim. O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, divulgou tabela que mostra o crescimento de doações da Delta aos diretórios nacionais do PT e PMDB em 2010. Os 2 partidos teriam recebido, segundo dados do PSDB, levantados no Tribunal Superior Eleitoral, R$1.500.000 cada um. Em 2008, o valor foi de apenas R$100 mil para o PMDB. Segundo Álvaro Dias, os 2 partidos receberam da Delta mais de R$2 milhões cada um na campanha de 2010. Hora oficial do Brasil, 7h14. Escutas telefônicas da Operação Monte Carlo feitas com autorização da Justiça mostram que o grupo de Carlos Augusto Ramos, do Carlinhos Cachoeira, tinha informantes dentro da Justiça Federal. Titular da 11ª Vara Criminal, o juiz Leão Aparecido Alves, de 46 anos, é citado em conversa do contraventor com um de seus colaboradores. No dia 7 de fevereiro deste ano, o bicheiro conversa com Lenine Araújo. O diálogo é sobre a possibilidade de José Olímpio Queiroga Neto, apontado no inquérito da operação como responsável pelo controle dos jogos ilegais no entorno do Distrito Federal, ter tido acesso à informação sobre o processo que corria contra eles na 11ª Vara Criminal. Leão Aparecido Alves foi o primeiro juiz indicado para assumir o processo após a saída de Paulo Augusto Moreira Lima, que pediu afastamento do processo, alegando que teria sofrido ameaça velada. Mas o magistrado não assumiu o caso por razões de foro íntimo, pois também
mantinha relação próxima com um dos denunciados. Nesta quarta-feira, a Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon, voltou a comentar a relação entre o juiz Leão Aparecido Alves com a família Queiroga. Ela disse que o próprio juiz pediu à Corregedoria do Tribunal Regional Federal para ser investigado. E o juiz Alderico Rocha Santos marca para 24 e 25 de julho o depoimento de Cachoeira. Menos de 24 horas após ser indicado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região para comandar a Operação Monte Carlo, o juiz federal Alderico Rocha Santos, de Goiânia, informou que marcou para os dias 24 e 25 de julho o depoimento do bicheiro Carlinhos Cachoeira e de outros acusados no processo. Em maio, uma liminar do desembargador Tourinho Neto suspendeu a audiência que iria ouvir os suspeitos de comandar um esquema de jogos ilegais em Goiás. Rocha Santos ponderou que depois de ouvir réus e testemunhas, poderá requisitar novas diligências se surgirem fatos novos. Em nota, o juiz do caso Cachoeira disse que se esforçará para instruir o processo durante o mês de julho, quando o judiciário estará de recesso. Segundo o magistrado, ele não terá condições de preparar o julgamento no segundo semestre, em razão do preenchimento da pauta de audiências nos processos de seu ofício e de férias regulamentares. Rocha Santos, entretanto, assegurou que todas as garantias constitucionais e legais dos acusados serão respeitadas. Na avaliação do juiz, haverá tempo suficiente para o estudo do processo. Titular da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, especializada na área criminal, Rocha Santos é o terceiro juiz chamado para o caso. O magistrado, indicado inicialmente para suceder Moreira Lima na presidência do processo, Leão Aparecido Alves, não assumiu por razões de foro íntimo, pois mantém relação próxima com um dos denunciados. 7h17. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Uma casa pegou fogo na tarde de ontem no setor Jequitimara, em Caldas Novas. De acordo com a Polícia Militar, a família que morava na residência saiu para pescar e, quando retornou, o local já estava em chamas. Segundo a corporação, o fogo atingiu grande parte do imóvel. Polícia Rodoviária Federal registra aumento das ocorrências com caminhões nas estradas federais que cortam Goiás. Numa fiscalização de rotina na BR-153 em Anápolis, a Polícia Rodoviária Federal encontrou um caminhão abandonado às margens da rodovia, a 500 metros de uma blitz. Ninguém foi localizado e não houve nenhuma prisão. Depois de uma verificação, a PRF descobriu que o caminhão havia sido roubado em Goiânia, enquanto o dono do veículo fazia um depósito bancário. Outra ocorrência também na mesma rodovia, só que no município de Professor Jamil, um caminhoneiro foi abordado por 3 homens armados quando tentava consertar um problema mecânico. O motorista foi sequestrado e depois abandonado junto com o caminhão perto da rodovia. Os assaltantes fugiram levando R$ 380 do condutor. O terceiro caso foi um acidente provocado por uma carreta roubada em Hidrolândia. Quem dá mais detalhes é o inspetor Newton Moraes. Próxima a Hidrolândia, 4 elementos assaltando um caminhoneiro, tomando o caminhoneiro do seu próprio veículo e o colocando dentro do próprio veículo que os assaltantes usavam, sendo que um dos assaltantes ocupou o volante do veículo e seguiu viagem. Só que como o veículo era rastreado, essa informação foi repassada para a Polícia Rodoviária Federal. A polícia foi para o trecho tentar encontrar o veículo, só que minutos depois a informação chegava de que ele havia sido totalmente bloqueado no quilômetro 510, perímetro urbano de Aparecida, e um outro veículo, vendo ele parado na rodovia, acabou colidindo na sua traseira. Por sorte, o motorista da carreta que vinha atrás não teve nenhum ferimento. Os assaltantes fugiram em um carro de passeio que fazia o apoio. O acidente causou um congestionamento de 10 quilômetros e o trânsito foi desviado para uma pista lateral. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora 7h20 em Goiânia. Um homem foragido da justiça por tráfico de drogas foi preso na noite de ontem no residencial Itaipu, na região sudoeste de Goiânia, após denúncia anônima. Ele portava 2 revólveres, uma arma longa, balança de precisão, drogas e uma moto roubada. O material foi apreendido pela polícia e o suspeito encaminhado ao 20º Distrito Policial de Goiânia. 3 caixas eletrônicos foram danificados numa tentativa frustrada de explosão de uma agência em Niquelândia, no norte de Goiás. A polícia militar recebeu uma denúncia anônima dizendo que havia muito barulho nas proximidades da agência bancária. Quando os policiais chegaram ao local, constataram os arrombamentos. Em 2 caixas ainda haviam explosivos que não foram detonados. O local ficou isolado por 5 horas até a retirada segura do material. As 2 bananas de dinamite foram encaminhadas à delegacia da cidade. OVG inaugura amanhã o Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. O projeto da Organização das Voluntárias de Goiás, em parceria com o governo do estado, funcionará até o dia 1º de julho e espera atender 250 mil romeiros que se dirigirem a pé à festa religiosa. O projeto, criado em 1999, contará com enfermeiras e atendimento médico para eventuais casos de emergência. Haverá também um posto do comando da Polícia Militar, uma ambulância e uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros que estarão 24 horas de prontidão. O centro foi instalado no quilômetro 9,5 da GO 060, entre Goiânia e Trindade, em uma área de 2.000 metros quadrados e já é uma tradição da Organização das Voluntárias de Goiás, conforme explica o coordenador-geral da OVG, Afrene Gonçalves. Já é uma tradição e cada ano nós temos procurado melhorar a estrutura. Porque lá nós montamos uma padaria que vai ter o pão quentinho 24 horas para todos os romeiros que passam por lá. A expectativa é de mais de 200 mil pessoas que vão passar pelo Centro de Apoio aos Romeiros com destino à Trindade. Essa estrutura ela é montada com o apoio dos órgãos do governo, é o parceiro principal, a Argetop, com a estrutura, Saneago, a CELG, além dos nossos parceiros da iniciativa privada. Durante os 10 dias de romaria serão oferecidos leite, café, chá, suco, refrigerante, bolachas, pão e água mineral. Está programada para a próxima terça-feira, dia 26 de junho, às 8 horas da manhã, a visita do governador do estado, Marconi Perillo, e da presidente da OVG, Valéria Perillo, ao Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade, que receberá neste dia as bênçãos do arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Corpo de Bombeiros lança a Operação Romaria amanhã. Amanhã vai ser realizado o lançamento da operação na GO 060, no posto avançado dos bombeiros, às 8h30 da manhã. A ação, que vai até o dia 2 de julho, vai contar com 5 ambulâncias 24 horas, duplas de socorristas, um caminhão de combate a incêndio e outro de salvamento próximo ao trevo, além de 2 caminhonetes e um trailer. O comandante da Operação Romaria, Major Emerson Divino, fala sobre outros equipamentos que vão estar à disposição da população e também sobre as novidades deste ano. Ano passado a gente estava em torno de 7 a 8 postos, esse ano a gente já fez o planejamento para estar em 10 postos distribuídos pela cidade, além de 2 estantes em tempo integral para orientação à população. Hoje a gente tem o helicóptero à disposição da Operação Romaria. Então, se caso venha ter alguma eventualidade de maior gravidade, a gente pode estar acionando ele aqui em Goiânia e dentro de 5 minutos ele já está em Trindade. Major Emerson dá orientações aos romeiros mais experientes e também aos de primeira viagem. Quem vai fazer a caminhada, que faça uma alimentação adequada, que procure fazer nos horários de menor temperatura. O pessoal tem o costume de levar ou fazer caminhada de calça jeans, roupas inadequadas, levar mochila e muitas vezes durante a caminhada não faz uso, só carrega ali um peso a mais. Em casos de emergência, 2 telefones estão à disposição dos romeiros, o 193 e também 3505-3369. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. Cooperação técnica entre Superintendência Estadual do Trabalho e a Agência Nacional de Transporte Terrestre vai intensificar a fiscalização do transporte de passageiros em Goiás. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás e a Agência Nacional de Transporte Terrestre assinam um termo de cooperação técnica. O objetivo é de operação conjunta de fiscalização do serviço de transporte interestadual e internacional de passageiros.
O superintendente estadual do trabalho, Eberson Alcântara, explica como funciona o acordo firmado nesta quarta-feira. A nossa base de fiscalização e de acompanhamento é a mesma setorizada, ou seja, a NTT a nível nacional e a AGR a nível estadual trabalham em relação à questão de transporte também, a regulação na área de transporte. E a superintendência do trabalho, nós temos um grupo de trabalho que faz a fiscalização na área de transporte. No nosso caso em especial, o transporte irregular de trabalhadores. Das duas agências, a estadual e a nacional, certo? A regularidade no transporte, a autorização, a permissão para que isso possa ocorrer. Em razão das nossas bases de atuação serem iguais, esse termo de acordo de cooperação técnica pressupõe-se uma ação conjunta. Já a coordenadora de fiscalização da região Centro-Norte da ANTT, Rosimarie de Paula, fala do combate ao transporte clandestino. Tem operações constantes em Goiânia, tanto comando operacional, volante também, né? Isso externamente, mas no terminal rodoviário nós temos 5 servidores hoje que também, dentre outras atividades, é para combater o transporte clandestino. Dados estatísticos do Ministério da Previdência Social revelam que foram registrados 684 acidentes de trabalho no setor de transporte em Goiás, com 16 óbitos. O telefone para a população denunciar irregularidades é o 0800 61 0101. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27 em Goiânia. A UEG de Porá realiza nos próximos dias 26 e 27 o primeiro seminário de pesquisa do curso de Letras. A intenção é incentivar a iniciação científica e o desenvolvimento de pesquisas no curso. A programação inclui palestras e debates com professores e pesquisadores da própria Universidade Estadual de Goiás e de outras instituições, tanto do Estado como o UFG e PUC, quanto de fora como a UNB. Sindicato decide que greve dos servidores do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás continua. Os técnicos administrativos exigem abertura para negociação salarial e melhores condições de trabalho. A greve começou na segunda-feira. A presidente do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás, Fátima Reis, explica as principais decisões da Assembleia realizada nesta quarta-feira. Nós fizemos uma avaliação desta uma semana de greve e, então, aprovamos a continuidade da greve e tiramos aí um calendário de luta para a semana que vem. Aliás, esta semana já, na sexta-feira, nós temos uma assembleia interna no Hospital das Clínicas para discutir a greve no hospital. Na quinta-feira da semana que vem, nós vamos fazer uma campanha de doação de sangue e uma próxima assembleia na sexta para avaliar a semana, atividade interna e avaliar como é que está a greve nacionalmente. A presidente do sindicato, Fátima Reis, explica quais serviços do Hospital das Clínicas foram interrompidos. As consultas e os exames laboratoriais e as cirurgias eletivas, aquela que o paciente não corre risco de morte. Nós continuamos ainda atendendo os pacientes que estão internos, esses, enquanto tiver paciente internado, o hospital vai trabalhar em função desses pacientes. Nós mantemos ainda o serviço de quimioterapia, hemoterapia, os serviços de atendimento à AIDS, gravidez de risco, esses nós mantivemos ainda funcionando. O comando de greve se reúne a partir das 2h30 da tarde de hoje para avaliar a paralisação. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29 agora. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente multou em R$1 milhão a empresa Cargill por vazamento de ácido sulfúrico ocorrido na sede da empresa em Goiânia. Segundo informações da Superintendente de Fiscalização da SEMAR, Gabriela Borges, a população pode ficar tranquila porque não corre risco. A área atingida está sendo monitorada, o produto não apresenta efeito cumulativo e não houve contaminação do lençol freático nem do curso d'água. Agora em Goiânia são 7h29. O PROCON divulga hoje pesquisa de preços de produtos típicos das festas juninas. Itens como pipoca, amendoim, fubá de milho, canjica, paçoquinha, pé de moleque, condimentos e até chapéus estão sendo pesquisados pela equipe do PROCON. Vamos conversar agora com o gerente de pesquisa e cálculo do PROCON, Gleidson Tomás. Ele está conosco. Bom dia, Gleidson. Obrigado pela gentileza de nos atender. Bom dia, Gil. Bom dia, Écio. Bom dia aos ouvintes da RBC. Exatamente.
O que nós verificamos nessa pesquisa, que está sendo divulgada hoje a partir das 9h30 na sede do PROCON, é que esse ano essas despesas vão pesar mais no bolso do consumidor. Só para que o consumidor tenha ideia, foram pesquisados 67 produtos e desses, 52 figuraram tanto nessa pesquisa como na pesquisa feita em junho do ano passado. E de 52 itens que tiveram os preços médios comparados, 37 estão mais caros no período de um ano. Nós podemos citar como exemplo o cravo da Índia, que o aumento chegou a 44%. O milho de pipoca também, um pacote de 500 gramas, bem tradicional nessa época, o aumento foi de 30,34%. Gleidson, existem alternativas para esses produtos no mercado? Bom, na realidade, esses produtos não são tabelados, né? E, às vezes, por se tratar de valores pequenos, como, por exemplo, o milho de pipoca, que teve variação de 55,87%, que nós encontramos ele, ou seja, produtos idênticos, mesma marca e mesmo peso, variando de R$ 1,79 até R$ 2,79, muitas vezes, por se tratar de produtos de valores razoavelmente baixos, os consumidores podem até acreditar que não seja necessária a pesquisa. Então, para demonstrar que a pesquisa é interessante, o PROCON simulou uma receita bastante simples, no caso a canjica, onde vai nessa receita 5 produtos, utilizando os menores preços que o PROCON verificou na pesquisa, esse custo sai a R$ 14,33. Agora, utilizando os maiores preços, esse custo já sobe para R$ 29,23, ou seja, a decisão em fazer ou não a pesquisa de preços vai representar para o consumidor ou uma economia de 49% ou um prejuízo no bolso do consumidor que pode chegar até 103%. Então, foram produtos que tiveram aumento significativo nos preços e as variações, mesmo se tratando de mesmo produto, foram grandes. Então, isso reforça a necessidade do consumidor fazer a pesquisa de preços. A punição para o consumidor é andar para fazer pesquisa. E para quem vende caro, Gleidson, qual que será a punição? Bom, como eu disse, não há um tabelamento. Não pode haver abuso quando, por exemplo, o estabelecimento não tem nenhuma concorrência e aproveitar desse fato para poder aumentar abusivamente esses produtos. Aí já está ferindo um crime contra a ordem econômica, no caso. Agora, não existe tabelamento desses preços. Por isso que o PROCON realiza constantemente essas pesquisas de preços, para demonstrar para o consumidor que vale a pena fazer a pesquisa. No caso das verduras, tradicionais também nessa época, no caso da batata doce, da mandioca, essas variações chegaram até 400%, porque no momento da coleta de preços, alguns estabelecimentos praticavam aqueles preços promocionais de hortifruti. Então é interessante também, na hora de comprar esses produtos, dar preferência para os estabelecimentos que estão praticando esses preços em promocional. Só para que o consumidor tenha uma ideia, a mandioca, nós encontramos ela variando o quilo a 85 centavos até R$ 4,25. Então, não existe tabelamento. O que existe mesmo é a necessidade do consumidor fazer a pesquisa de preços. Lembrando que a pesquisa completa do PROCON estará no site do órgão a partir das 9h30 desta manhã. Agradecemos a sua gentileza da participação conosco. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, me coloco sempre à disposição de vocês. Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do PROCON Goiás, falando então do levantamento de preços de produtos típicos das festas juninas. 7h34 agora. Estudo da Agência Nacional de Água revela que quase metade das águas em área urbana tem má qualidade. Em 47% dos 135 pontos monitorados, a qualidade da água foi considerada como péssima ou ruim. Esgotos domésticos depositados em rios, ribeirões e lagos são o principal problema desses mananciais. De acordo com Augusto de Araújo Almeida Neto, superintendente de recursos hídricos da ACEMAR, a ocupação urbana desordenada e baixos níveis de coleta e tratamento de esgotos agravam a situação das águas nas cidades. Nossas cidades cresceram muito rápido, sem a infraestrutura necessária. E essa parte de saneamento básico, que entenda-se aí água, esgoto, lixo e drenagem urbana, sempre foi tratado assim como não sendo prioridade para o poder público. Então as cidades cresceram muito rápido ao longo das últimas 2 décadas aí e a infraestrutura não acompanhou. Em Goiânia, a pesquisa da Agência Nacional de Águas coletou amostras do rio Meia Ponte, onde 80% do esgoto é de origem doméstica, mas, segundo Augusto de Araújo Almeida Neto, a
a situação do Ribeirão João Leite ainda é mais preocupante. A bacia do João Leite está entre Anápolis e Goiânia, que é um eixo de desenvolvimento muito grande. A preocupação é maior da Saneago, do governo do estado, através da SEMAI e de outros órgãos aí, no sentido de manter essa qualidade desse manancial que vai abastecer 40% da população do estado de Goiás para os próximos 35 anos. O estudo elaborado pela ANA foi apresentado ontem em evento na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, no Rio de Janeiro. O superintendente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Augusto Almeida Araújo Neto, disse ainda que a sociedade deve participar da gestão dos recursos hídricos, integrando os comitês de bacias hidrográficas. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h36. A Agência Municipal de Trânsito, a AMT, anunciou que desde o dia 1º de junho não está mais avisando aos motoristas de Goiânia onde estão os radares e pardais fixos. A agência segue a resolução 396 do Conselho Nacional de Trânsito. O documento estabelece que os órgãos de trânsito não precisam mais colocar placas avisando ao condutor onde existem essas barreiras. Vamos conversar com Miguel Carlos Leite Ferreira. Ele é o diretor de trânsito da Agência Municipal de Trânsito aqui de Goiânia. Miguel Carlos, bom dia. Bom dia a você e a todos que nos ouvem. A resolução já está em vigor desde dezembro do ano passado. Há alguma razão para a AMT só adotar a medida a partir de agora? Então, em princípio, nós entendemos que deveríamos continuar avisando, mas depois nós seguimos a maioria dos órgãos de trânsito e resolvemos acatar a decisão do Denatran, né, que através dessa resolução entende que não é necessário avisar o local dos equipamentos eletrônicos, ou seja, a AMT está seguindo uma orientação nacional. E com isso é importante porque todos os condutores já ficam de sobreaviso, já ficam alerta, sabendo da importância de respeitar o limite de velocidade sempre. Que acontecia o seguinte, as pessoas só reduziam a velocidade quando percebiam a presença do radar, digamos assim, né? Então, o condutor tem que respeitar o limite de velocidade sempre, porque o excesso de velocidade tem causado muito acidente em Goiânia, muitas vítimas, enfim. A AMT percebeu que não avisando é melhor. O radar só será colocado em via que tiver placa de sinalização da velocidade, onde tenha sido feito estudo técnico. O que não vai ter mais é aquela plaquinha antes avisando que o radar está instalado ali. Então que todos fiquem alerta, que todos respeitem o limite de velocidade, evitando assim se envolverem em acidentes. Não haverá mais o aviso, mas a sinalização será melhorada? Sim. O equipamento só será colocado nas vias onde tem as placas de limite de velocidade. Vamos dizer, na Avenida Guarapari, no setor, ali no Jardim Atlântico, por exemplo, só será colocado em avenida como essa, ou aquela avenida que nós vamos lá para o aeroporto, só em avenida que tem as placas com limite de velocidade, né? E que é justamente por isso, a pessoa sabe o limite de velocidade. Em vias arteriais, é 50 km, 60 no máximo, né? Então, onde é 60, tem a placa avisando que é 60, onde é 50, tem a placa avisando. A MT não vai fiscalizar em avenida que porventura não tenha a placa do limite de velocidade, mesmo o condutor sendo obrigado a respeitar sempre o limite de velocidade, porque quando ele vai tirar a sua CNH, ele sabe o limite de cada via, e o condutor tem que saber sempre, mas a MT vai sempre avisar, vai tomar essa cautela sempre de dar noção, de dar essa informação previamente. Todo o intuito é esse, de preservar a vida, de evitar acidentes. Diretor, penso que a AMT já recebeu muitas críticas por causa dessa medida, principalmente por aqueles que não gostam de respeitar as leis, né? Justamente. Já foram feitas enquetes aí, e a gente percebe que geralmente são aqueles mais apressadinhos. Enfim, o que tem que acontecer
A gente está mudando o nosso ritmo de vida. Nós não podemos ficar estressado ao volante, correr excessivamente em via que não tem condições para se empreender uma velocidade excessiva. Que em Goiânia só tem uma via, que em parte dela ela é uma via de alta velocidade. É só um trecho da Marginal Botafogo. Então somente ela tem uma via rápida, só um pedaço da Marginal Botafogo. As demais, T7, T9, Mutirão, T63, enfim, o máximo é 60 quilômetros. Agora fica um contrassenso. Os veículos, né, atingem 180, 200, 220 e eu só posso andar 60. Então, o limite de velocidade nas vias urbanas, nas vias arteriais, é de 60. Né? É para que evite acidentes. Se um pedestre passa na sua frente e você estiver a 120 por hora, você não vai conseguir frear. Você vai atropelar e matar um pedestre. Se você estiver a 50, você para a tempo. Enfim, tudo isso, essa resolução foi criada pelo órgão nacional, para o Brasil inteiro, e o objetivo dessa resolução é justamente fazer com que os condutores fiquem atentos o tempo inteiro. Porque o que acontecia antes? Quando a pessoa via a placa avisando o radar, ela reduzia só naquele momento. Passando pelo equipamento eletrônico, ela já corria já para tirar o atraso. Aí piorava. Então que todo mundo mude o hábito e que respeite o limite de velocidade. Bom, o senhor falou em mudança de comportamento nosso no trânsito. Justamente. Eu pergunto, o CONTRAN não deveria ele instituir programas que ajude o motorista infrator a mudar esse comportamento, ao invés de simplesmente punir pela falha, pelo erro? Então, assim, de certa forma, já existe alguma maneira de reeducar esse motorista. Que quando ele atinge 20 pontos, ele tem que fazer um curso, enfim, né? Está previsto, mas deve ser ampliado esse trabalho, né? A própria MT faz trabalho educativo em escolas, enfim, mas nós temos que ampliar, que aumentar o nosso trabalho educativo. De fato, todo o Sistema Nacional de Trânsito tem que ser revisto, que do jeito que está hoje, não está bom, né? Nós estamos em praticamente uma guerra civil. O que se morre de pessoas vítimas de acidentes de trânsito no Brasil é uma coisa alarmante e muito preocupante. Então, qualquer medida que venha a fazer com que os condutores reduzam a velocidade, mudem comportamento, é sempre bem-vinda. E eu aproveito o espaço dado pela Rádio Brasil Central para justamente pedir para cada condutor que nós todos temos que rever nossa prática, sairmos com antecedência, sermos mais cautelosos, sermos mais prudentes, né, para que preservemos a nossa vida e dos demais usuários das vias. Muito bem, agradecemos a gentileza das explicações do senhor, diretor, um bom dia. E bom dia a você e a todos que nos ouvem. Conversamos com o diretor de trânsito da Agência Municipal de Trânsito de Goiânia, Miguel Carlos Leite Ferreira. Agora 7h44. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Quando alguém confunde coma e morte encefálica na hora de autorizar a doação de um órgão, uma pessoa pode perder para sempre o lugar na fila de transplantes. O transplante só acontece em casos de morte encefálica e só depois de atestada por 2 médicos. Já no coma, como a recuperação é possível, não existe doação. Seja o herói da vida de alguém. Doe órgãos. Comunique essa decisão à sua família. Secretaria de Estado da Saúde. Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Goiás recebe Comitê Olímpico Internacional.
A abertura do evento foi nesta quarta-feira e segue até sexta-feira com a participação da embaixadora do esporte, Flávia Delaroli, e vários atletas olímpicos. De acordo com o presidente da AGEL, José Roberto Ataíde, Goiás tem grande potencial olímpico e é preciso ampliar a participação dos nossos atletas nas próximas Olimpíadas. Nós já temos alguns atletas goianos que estão confirmados nas Olimpíadas, né? No caso dos ciclistas, as irmãs do ciclismo, a Janilda, a Cleomilda e toda a equipe dela já está convocada. E também na ginástica olímpica também teremos um atleta do salto que irá participar da Olimpíada. A atleta olímpica do vôlei brasileiro, Dora, falou da importância do esporte para a inclusão social e formação de uma sociedade melhor. O Brasil precisa continuar investindo nesse potencial, né, melhorando, qualificando o trabalho, que começa nas universidades, a formação dos professores, depois nas escolas, que formando as crianças, entusiasmando. E os Jogos Olímpicos, ele vem exatamente para inspirar, né, a prática esportiva. Hoje, para nós, o esporte ele é um instrumento de desenvolvimento humano. Nesta quinta-feira será realizada a parte prática do seminário de voleibol no ginásio Rio Vermelho. A programação completa você confere no portal agel.go.gov.br. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 47. O Corinthians conquistou pela primeira vez na sua história uma vaga para decidir a Libertadores da América. Jogando no estádio do Pacaembu, empatou em 1-1, eliminando o Santos, atual campeão. Na semana passada, na Vila Belmiro, o Corinthians venceu por 1-0 e levava vantagem para o jogo de volta. Os corintianos esperam por Boca Juniors ou Universidade do Chile, que decidem outro finalista da Libertadores nesta quinta-feira em Buenos Aires. No jogo de ida, o Boca fez 2-0. Na abertura da quarta rodada do primeiro turno da primeira fase do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso, 3 partidas foram realizadas nesta quarta-feira. O Goiânia conseguiu sua primeira vitória, bateu o Grêmio Anápolis por 1-0, é sexto colocado com 4 pontos e volta a jogar sábado pela quinta rodada contra Jataiense em casa. Nos outros 2 jogos de ontem, em Jataí, Jataiense e Aparecida ficaram no 0-0 e em Trindade e Anápolis ficaram no 1-1. Pressionado pela falta de vitória, técnico do Atlético muda o time novamente. No treinamento que aconteceu ontem, o técnico Hélio dos Anjos praticamente definiu o time do Atlético para o jogo de domingo contra o Fluminense às 6:30 da noite no Serra Dourada. Mexeu em 4 posições. Na lateral direita, Marcos foi o titular, Joilson passando a atuar no meio-campo. Na esquerda, com a ausência de Heron, Bruninho foi utilizado, mas Heron deve ir para o jogo de domingo contra o Flu. É bom que se diga. E no meio-campo, o Hernandes foi utilizado, já que com as ausências de Pituca e também do volante Fernando Bopp, Hélio dos Anjos será realmente obrigado a mexer no meio-campo do Atlético. O time que enfrenta o Fluminense e tem uma obrigação, vencer, já que não venceu nenhuma até aqui neste Brasileiro. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Goiânia, 7h48. Pelo segundo ano consecutivo, o Coritiba está na final da Copa do Brasil. Nesta quarta, derrotou em casa o São Paulo por 2-0, resultado suficiente para a classificação, uma vez que o jogo de ida no Morumbi terminou com vitória tricolor por 1-0. O adversário do Coritiba na final da Copa do Brasil sai entre Palmeiras e Grêmio, que se enfrentam na Arena Barueri hoje às 9 da noite. O primeiro jogo disputado em Porto Alegre terminou com vitória palmeirense por 2-0. 2 novos reforços chegam para o Goiás. A diretoria do Goiás deve apresentar amanhã uma de suas principais contratações na temporada. O meia Renan Henrique Oliveira Vieira, 22 anos, ele que é de Itabira, no interior de Minas Gerais, 1,82 m, 72 quilos. Renan Oliveira, uma das grandes promessas do Atlético Mineiro nos últimos anos. Revelado pelo Galo Mineiro, emprestado para o Vitória em 2010, emprestado para o Coritiba no meio do ano passado, em 2011, e agora liberado para o Goiás. Renan Oliveira chega nesta quinta-feira a Goiânia para assinatura de contrato e realização de exames, e amanhã deverá ser apresentado. Outro contratado pelo Goiás, o volante Léo Silva, de 22 anos, que estava no Resende, já treinou ontem à tarde, fez exames, participou de testes físicos. O jogador também deve ser apresentado amanhã. O artilheiro do Goiás na atual temporada, Ricardo Goulart, com 13 gols, sofreu uma contusão no tornozelo e saiu mais cedo do treino de ontem. O jogador foi avaliado e é dúvida para o jogo sábado diante do Vitória, 4h20 no Serra Dourada.
Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Nesta quarta-feira, a CBF anunciou o início da Série D do Campeonato Brasileiro. Logo em seguida, a entidade máxima do futebol nacional divulgou a tabela detalhada da primeira rodada e dos jogos restantes da competição. A partida escolhida para abrir a competição no próximo sábado será entre Misto e Sampaio Correia, do Maranhão, às 16h no estádio Presidente Dutra, em Cuiabá. Outras 19 partidas foram marcadas para o domingo. A Aparecidense recebe o Ceilândia, campeão do Distrito Federal, em Aparecida de Goiânia, e o Craque vai ao Tocantins enfrentar o Gurupi. Jogadores do Vila continuam ansiosos para a estreia na Série C. O Vila Nova segue treinando normalmente, se bem que nesta semana o ritmo, a carga de treinos tem sido diferente no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila que aguarda o quanto antes o início da Série C do Campeonato Brasileiro e até por isso a comissão técnica tem pegado mais leve nos trabalhos físicos com os jogadores do Vila Nova. Técnico Roberto Schneiger, que tem mantido um padrão no possível time titular do Vila Nova, que é este aqui: Júlio César no gol, Evandro na lateral direita, Toninho e Rafael Vaz no miolo de zaga, na lateral esquerda, Anderson. O meio-campo do Vila Nova com Luiz Marques, César Gaúcho, Jorginho e Preto. No ataque, Marion e Pedro Júnior. Vale ressaltar que nesta semana, jogadores do Vila treinaram todos os dias, até ontem, apenas em um período. Não foi colocada e nem passada para a imprensa a programação semanal, já que o Vila tem feito esta programação dia a dia, uma programação diária, diferente de outras vezes. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. E durante reunião em São Paulo, o presidente da CBF, José Maria Marim, propôs ao 13 de Campina Grande uma vaga na Série D do Brasileiro para que a Série C possa iniciar nos próximos dias. Mas o presidente do clube paraibano, Fábio Azevedo, afirmou que irá levar a decisão para a torcida do Galo da Borborema antes de se manifestar ou tomar qualquer decisão e continua esperando vaga na Série C. E nesta quarta foi iniciado um fórum no site do clube para que os torcedores se manifestem. Enquanto isso, cerca de 22 clubes e também a Rede Globo continuam parados, levando prejuízo enquanto o 13 curte seus dias de glória ou de teimosia. Mas isso pode ter um fim. Por uma possível recusa da diretoria do 13, a proposta de disputar a Série D poderá resultar em grande problema ao time de Campina Grande. Procurador-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Paulo Schmidt, afirmou que irá entregar nesta quinta-feira uma denúncia contra o clube paraibano e contra o Brasil de Pelotas. A ação vai se basear no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e 48 da Lei Pelé, o que prevê uma punição de suspensão de qualquer competição da entidade por um ano, respingando tanto na Federação da Paraíba quanto na Federação Gaúcha de Futebol. A Eurocopa, na sua fase de quartas de final, começa hoje. Tem o clássico europeu entre República Tcheca e Portugal. O jogo começa pelo horário de Brasília, às 15h45. Às 7h54 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Secretaria Estadual de Saúde de Goiás garante que mesmo com a suspensão da coleta de sangue no Hemocentro, os pacientes não serão prejudicados. Hemocentro suspende coleta de sangue por causa de problema técnico, mas o abastecimento de hospitais não será prejudicado.
A superintendente de gerenciamento das unidades de saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Maria Cecília Martins, diz como fica o trabalho até esta sexta-feira, quando deve ser normalizado o atendimento. Nós temos um estoque suficiente para que isso não aconteça. Nossa expectativa é que ele seja suficiente até para sexta-feira, quando é a provável satisfatoriedade do equipamento, do conserto do equipamento e dos kits que nós precisamos. Maria Cecília diz ainda como será a reposição de estoque. Nós temos uma boa afluência de pessoas no Hemocentro para fazer as doações. Contamos com os nossos doadores após esse momento para fazer essa reposição rápida e tem sido uma constante, uma continuidade nesse trabalho. Nós efetivamente estamos preocupados sim com a questão do conserto do equipamento, mas com a certeza de que isso brevemente se resolverá. Sem o atendimento temporariamente no Hemocentro, os doadores serão encaminhados para outras unidades, como o Hospital Araújo Jorge. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. O governo do Estado faz explanação na Assembleia Legislativa de proposta da LDO. Durante cerca de uma hora, o superintendente executivo da Secretaria de Gestão e Planejamento, Otávio Alexandre da Silva, participou de uma audiência pública na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, quando fez uma exposição sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013, e que já tramita na Casa. Ele destaca as principais dificuldades para a elaboração da LDO. A grande dificuldade é conseguir recursos disponíveis para fazer face à demanda. A demanda, todos nós sabemos que ela é grande, ela é crescente, e as receitas, elas são finitas. Então, essa vinculação de receita que nós chamamos de rigidez orçamentária, ela traz grande dificuldade na hora de a gente distribuir os recursos pelos vários agregados de despesas que compõem o Orçamento Geral do Estado. No momento, inclusive, passa-se um processo quase de estagnação da economia mundial. O Estado de Goiás também sofre as consequências e para o ano que vem, por exemplo, já se prevê um aumento com o gasto de pessoal. Por outro lado, existe a lei de responsabilidade fiscal que tem que ser seguida. Como realmente administrar? Nós temos que estar acompanhando a evolução dessa crise mundial. Quero crer que ela para nós vai chegar bem menos impactante. Agora, com relação a essas despesas pessoal, nós temos que estar com um olho na receita e outro nas despesas, ou seja, a gente tem que estar concedendo os reajustes, principalmente na data base, observando os limites que nos impõe a lei de responsabilidade fiscal. O deputado Hélio de Souza do DEM, presidente da comissão, faz uma análise da proposta do governo. Se você analisar de uma maneira fria, do ponto de vista contábil, a expectativa é que estamos aí num momento de dificuldades, porque provavelmente a maioria das receitas já estão indexadas, temos pouca coisa para investimento e com certeza tem que se pensar numa maneira de redução de despesas e aumento de arrecadação para que possamos ter o crescimento que entendemos que é fundamental para o Estado de Goiás. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 7h57. Duas apostas feitas em Curitiba e Jaraguá, cidade que fica a 140 quilômetros de Goiânia, acertaram as 6 dezenas do concurso 1.399 da Mega Sena. Cada bilhete vai receber prêmio de 19 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 34, 39, 43, 56, 57 e 60. Mais de 57 mil pessoas já foram afetadas pelas chuvas no Paraná. Mais de 57.600 pessoas já foram afetadas pelas chuvas que atingem o estado do Paraná, segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil. A cidade de Londrina foi a mais prejudicada e decretou situação de emergência. Segundo as autoridades, mais de 50 mil sofreram com os efeitos das tempestades. Ao todo, 17 municípios registraram danos como alagamentos e deslizamentos de terra. O presidente da França, François Hollande, elogiou o texto final da Rio+20 e o fato de os países terem chegado a um acordo sobre o tema da sustentabilidade. Hollande, porém, ressaltou a necessidade dos países estudarem meios de financiar iniciativas para preservar o meio ambiente. O governo brasileiro rebateu as críticas feitas ao texto final da Rio+20. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, as alegações de que o documento é fraco e pouco ambicioso são injustas. Destaque internacional. Um bispo argentino que foi flagrado em fotos tomando banho de mar com uma mulher numa praia do México pediu desculpas pelo que classificou de imagens ambíguas e disse tratar-se de uma amiga de infância. Fernando Bargalô, presidente da Caritas América Latina de 57 anos
inicialmente disse desconhecer as fotos divulgadas pela emissora América 24. Com a repercussão do caso, no entanto, divulgou um comunicado e pediu desculpas pelas más interpretações que as imagens possam suscitar. De acordo com o jornal argentino Clarín, o caso causou um grande constrangimento no meio eclesiástico do país. A Nunciatura Apostólica está decidindo que medida tomar a respeito do bispo. Não está claro, segundo o diário, se a representação diplomática aceitou o pedido de desculpas de Bargalô ou se vai abrir investigação para decidir o futuro dele. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Écio Santana e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Altair José. Central técnica Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Écio. Bom dia, Gil. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.